Olá a todos, estamos em Parashat Ekev, Bezrat Hashem. Nosso shiur hoje vai ser Leilui Nishmat, meu avô, Yaakov Ben Miriam, Menuchato Eden. Para todos que precisam de refuah shlema, Bezrat Hashem, refuah shlema lechol cholei amo Israel. Estamos em Parashat Ekev. Em nossa Parashá, a gente tem a mitzvah de rezar. לאהבה את השם אלוקיכם ולעובדו בכל לבבכם ובכל נפשכם. Já tem uma mitzvah de amar Hashem e de servir Ele com o coração. Nossos sábios falam servir com o coração, quer dizer rezar para Hashem. Hoje em dia a gente vai entender o que quer dizer servir com o coração. O louvdo. E até a palavra Eved em hebraico é trabalhar. Tem aqui um trabalho, serviço. Isso é ter rezar. Não é um grande esforço. Aparentemente tem aqui um esforço na reza. Qual é o esforço? E o que vai causar um amor para Hashem? O fato que ele vai fazer minhas rezas? E se ele não vai atender? Eu quero isso, isso e aquilo, e aí não recebi. Então, não vou chegar para o amor para Hashem? É verdade, essa pergunta da Tefilá leva a gente para a parasha passada sobre Moshe Rabbeinu, que rezou 515 rezas. Então, será que uma pessoa precisa rezar de novo? A gente aprende de Moshe Rabbeinu que sim. Que uma pessoa que já rezou e não foi entendido precisa rezar de novo. Mas de outro lado, a gente sabe, tem uma coisa que chama Ayun Tefilá. Está escrito na Gemara que alguém que reza e continuando insistindo muito, isso pode fazer lembrar dos pecados dele. Não é bom. O que está acontecendo aqui? Do outro lado, de novo, a gente volta, a gente fala todo dia, Kaveh el Hashem chazak ve'ametz libecha ve'kaveh el Hashem. Quer dizer, você precisa ter esperança em Hashem, rezar para Ele. Não foi recebida a tefilá, ve'kaveh el Hashem. De novo, faz esforço e reza de novo. Então, precisa insistir na reza ou não precisa? Também a gente precisa saber, Moshe Rabbeinu, de um lado, a gente aprende muitas coisas da tefilá de Moshe Rabbeinu. É um exemplo de rezar, de continuar a rezar. Nossos sábios falam, a gente aprende de Moshe Rabbeinu o fato que ele elogiou Deus, elogiou Hashem antes de pedir. Por isso a gente reza na Amidah, a gente começa com elogio para Hashem. E depois a gente está pedindo. Então, a gente aprende Moshe Rabbeinu, aparentemente ele foi entendido. Do outro lado, está escrito claro no Pasuk. Velo shama elai. Moshe Rabbeinu fala para o Israel, Hashem não me ouviu. Então, Hashem ouviu, Moshe Rabbeinu não ouviu. A reza foi atendida ou não foi atendida? Hoje mesmo eu recebi uma pergunta de uma mulher, que essa mulher sempre dá palavras boas para as amigas dela, que precisam de Yeshua, precisam de coisas boas. Ela fala, continua a rezar, Hashem vai ouvir tua reza. E as amigas falam, mas não é bom de falar isso, que Hashem vai ouvir tudo que a gente está pedindo. Não é bom isso. O que você está falando? Talvez Hashem não vai ouvir. Agora você, afraquecendo, talvez nossa fé. Então, essa mulher ficou, não sabia o que falar. Qual o caminho certo? Será? A gente precisa rezar e acreditar que Hashem vai fazer o que a gente quer? Sim ou não? Então, para entender
essa dúvida, a gente vai precisar entender uma coisa muito importante. Qual é o objetivo da reza? A gente, sempre cada um de nós falta uma coisa. Alguém quer melhor parnassá, alguém quer shidduch, alguém quer filhos, alguém quer shalom bait, chinuch eladim. Cada um precisa de uma coisa. Então ele pega o siddur e começa a rezar. Então, Hashem atende a tefilá dele. Então, acabou. O objetivo era que Hashem vai receber minha reza. Eu fiz minha reza. Hashem atendeu a reza. Tudo bem, acabou. A resposta é não. Hashem quer dar tudo que a gente precisa. Tudo. Que não vai faltar nada para a gente. Mas se ele vai fazer isso, a gente não vai sentir nenhuma necessidade para rezar. Então o que ele faz? Ele tira uma coisa. Ele tira, a gente sente essa falta, a gente reza. E com essa reza, a gente está se aproximando para a gente. Porque a gente fica se apoiando sobre a gente. Mas não pensando na reza, que isso que eu quero essa parnassá, acabou. Porque se é assim, vai virar a reza como um supermercado. E não é isso, não é supermercado. Então, a gente usa o que falta para a gente para fazer uma tefilá, uma reza para Hashem, mas todo o objetivo para ser conectado com Ele. Isso é o objetivo. E, mais uma coisa importante, acreditar que no final Hashem vai fazer tudo que é bom para a gente. O bem, Ele vai fazer para a gente. Então, de um lado, Ele vai fazer o bem para a gente. A gente não pode ficar assim sem fazer nada. Então não tenho nada, então isso é bom para a gente. Não. De um lado a gente precisa rezar, continuar a rezar. Se falta uma coisa, não podemos ficar indiferentes. A gente vai fazer a reza. E Hashem vai atender nossas rezas. Muitas coisas que a gente está pedindo, Hashem está fazendo. Mas a gente acredita. Mesmo se tem coisas que não foram atendidas. Verdade. Hashem atendeu a gente porque Ele deu o que a gente precisa. Talvez não o que a gente quer. O que a gente precisa. É exatamente o que aconteceu com Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, ele queria entrar na terra de Israel. Mas qual é o objetivo de entrar na terra de Israel? É para se aproximar para Hashem. Eretz Israel é o lugar mais sagrado que existe. Então ele começou a rezar, eu quero entrar. Ele falou, Braná, por favor, eu quero passar. Eu quero me aproximar para você, Hashem. Hashem falou para ele, olha, eu sei que você quer se aproximar para mim. É isso mesmo. Mas para você não é bom entrar na terra de Israel. Nossos sábios explicam que era uma coisa boa para ele ficar fora de Eretz Israel. E tudo isso sobre o Am Israel, a gente não vai entrar agora. Hashem falou para ele, você queria se aproximar para mim? Eu vou me aproximar para você. Você vai ficar do meu lado. Você sabe por quê? Mesmo sem entrar na terra de Israel, eu vou ficar dentro de você. Por isso está escrito, Vaitaber Hashem bi lemanchem. Normalmente, simplesmente, Vaitaber, Hashem ficou bravo. Mas por que ficou bravo? E rezou, precisa ficar bravo. Vaitaber é também Nishon Aibur. Ibur quer dizer ficar grávida. Quer dizer que entra uma coisa dentro de você. Moshe Rabbeinu falou, Braná, eu quero me aproximar para você. Hashem falou, eu vou entrar dentro de você. Você vai ficar tanto kadosh
que mesmo sem entrar na terra de Israel, somente olhar a terra, é considerado como você está dentro da terra. Por isso ele falou para ele, olha nos 4 cantos, quando você está olhando a terra. Mas quando alguém olha de fora, e não olha 4, ele olha somente 3. A resposta é, quando você olha, é considerado como você entrou, porque você ficou tão elevado que você já não precisa entrar dentro da terra de Israel. Então, de um lado, velo chamar Elai, o que eu queria e não atendeu, mas ele fez ainda através de minha reza, acabei de ser atendido o que eu precisava. E isso é uma coisa muito importante. Usando o que a gente precisa para fazer uma reza e se aproximar para a gente. A gente quer somente coisas boas que a gente tem. Mas se falta uma coisa, a gente não pode perder essa oportunidade. É uma oportunidade para se aproximar até a Kadosh Baruch Hu. Essa falta faz a gente se apoiar sobre ele. Quando Rachel Imenu queria filhos, então ela foi para Yaakov Avinu. Falou, Yaakov, Hava Libanim, me dá filhos. Vimain metanochi, senão eu vou ser considerado como uma morta. Hashem fala, desculpa, Yaakov Avinu fala para ela, Atachat Elokim anochi asher manam mimech beribaten. Eu sou do lugar de Hashem que impediu de você um filho. E nossos sábios falam que impediu de você, não impediu de mim. Eu já tenho filhos. Então a Corvino fica bravo sobre uma mulher que não tem filhos, uma mulher mais amada dele. É assim que você faz. É assim que você faz. Em vez de acalmar ela, eu vou rezar para você, não tem problema. Como Yitzhak rezou para Rivka, Yaakov não poderia rezar para Rachel, assim que está respondendo. A resposta é a seguinte: Yaakov não fala para ela, já que impediu de você, você falta filhos mais que eu, você tem no poder de ficar no lado de Hashem. Fala, Atachat Elokim anochi, você acha que eu sou perto de Hashem? Você é perto de Hashem. Você que falta, você que pode ficar muito mais perto que eu. Isso é a grandeza de usar o que a gente falta para ser perto de Hashem. E quando a gente é mais perto de Hashem, o pessoal da Hashem vai atender nessas coisas. Ele atende o que a gente precisa, tudo o que a gente falou. Mas não somente isso. Jó, ele sofreu os sofrimentos maiores que tem na vida. Perdeu filhos, perdeu tudo que ele tinha. Ele tinha muito. Mas depois disso, Hashem fala para ele. Ele começa a dar bronca para Yov. Você quer perguntar sobre mim? Você sabe já como eu sou? Ele se pousa, ele se eleva. Você já sabe de tudo isso? Como você está perguntando sobre mim? Tudo isso dá bronca para Yov. Yov precisava ficar mais bravo ainda, não? Yov se acalma totalmente. Por quê? Simplesmente, se Hashem fala com ele, então ele se sente perto de Hashem. Todos os problemas são bem pequenininhos. Se uma pessoa se sente perto de Hashem, então todas as coisas ficam pequenas. Então, é isso que aconteceu com Moshe Rabbeinu. Ele se aproximou através disso para Hashem. E também, com isso, a gente precisa entender, continuar a rezar. Continuar mais e mais rezar. Mas não foca na coisa mesmo que a gente precisa. Foca na oportunidade de se aproximar para Hashem. Foca nisso. Usa essa falta para sempre falar com Hashem e nosso Pai. Então, foca nisso. Se a gente foca nisso, é outra coisa. Isso é uma reza que a gente precisa continuar. Kavel Hashem Chazakeh Betzivecha Vekavel Hashem. Isso está escrito Kavel Hashem. Quando a gente precisa repetir,
se a gente tem esperança nele, não esperança no objeto que a gente precisa. A gente não está rezando por objeto, chegar o mais rápido possível. A gente reza para ele, para ficar no lado dele. Kohen Gadol, dia de Yom Kippurim, lugar mais sagrado, Kodesh HaKodashim. Não tinha tempo muito para rezar. O que ele rezava? Que Hashem não vai atender a reza das pessoas que estão lá fora. Estão pedindo para parar a chuva porque estão de viagem. E a pergunta é, a gente não está entendendo. Essas algumas pessoas, a reza deles é tão poderosa, mas de tudo a missão que precisa de chuva, que por isso precisa do Kohen Gadol, pessoa mais sagrada, lugar mais sagrado, dia mais sagrado, para parar a reza deles? A resposta é a seguinte: que sente mais a falta é eles, mais que tudo a missão. Eles estão no caminho, eles não estão se apoiando sobre a ajuda daqui e ajuda dali, de ninguém. Simplesmente tem chuva na cabeça, sobre a cabeça. Quem pode parar a chuva? Só Hashem. Estão se apoiando 100% com Hashem. Então a reza deles é tão poderosa que precisa trazer o Kohen Gadol, dia mais sagrado, lugar mais sagrado para parar a reza. A gente sabe, mais uma prova, a pessoa que matou sem querer precisa fugir numa cidade especial, que ele ficava lá até a morte do Kohen Gadol. A mãe do Kohen Gadol preparava bolachas, mamul, preparava comida um pouco para essas pessoas. Assim que eles não vão rezar sobre o filho, Kohen Gadol, que vai morrer. Pergunta ao grande rabino Rabbi Yaakov Abuhatzira, essa pessoa que matou sem querer, outro sem querer, ele fica lá na cidade sozinho, ele quer voltar para a cidade dele. Você vai comprar ele com algumas bolachas, ele vai receber as bolachas e vai rezar também. Então, qual é o objetivo? O que ganharam? O que ganhou a mãe do Kohen Gadol? A resposta do Rabbi Yaakov Abuhatzira é: tem uma reza com muita kavaná, com a pessoa rezando, entendendo tudo que está rezando. Isso é uma coisa muito importante. Mas tem reza de alguém que está sozinho numa cidade. Ninguém pode ajudar ele. Ninguém está ajudando ele. Essa reza e está coração quebrado, com coração totalmente. Sabes falar lev nishbar venitke, Elokim não tivse. Coração quebrado, Hashem não pode desprezar. Fala o Admor Mikotsk. Não tem uma coisa mais completa que um coração quebrado. Então, por isso, a mãe do Kohen Gadol dava uma atenção para ele não se sentir totalmente sozinho. Ele vai rezar mesmo assim, mas não vai ter uma reza de alguém que não tem ninguém que está se importando com ele. Então, a gente entende que qual o serviço, qual o esforço na reza? O esforço na reza é de não focar somente na coisa que falta. Somente usa isso como uma coisa que ajuda a gente a se apoiar. E não ficar nas coisas da gente, tá tudo bem. Então a gente está se apoiando com Hashem. Isso é a Avodah Shebalev. Isso é o trabalho do coração. De com a coisa que falta, vai lá se conectando com Hashem. Então, é isso que leva a Le'ahavá et Hashem Elokechem. Isso que leva para o amor para Hashem. E, gente, tem pessoas que vão falar, mas eu não falo de nada. Certo? Até que tinha uma vez que deu um shiur sobre Shlom Bayit.
Aí alguém falou, Baruch Hashem, eu tenho Shlom Bait 100%. Tudo que minha mulher fala, eu faço, eu falo sim. Nunca a gente briga, tá tudo bem. Então eu falei para ele, querido, você tem sheket babait, você tem silêncio em casa, talvez cada um está num andar diferente. Mas shalom, bait, uma união, uma coisa boa em casa, isso ainda precisa um reforço. Precisa uma reza ainda mais. Cada um de nós falta uma coisa. A gente usa isso não para focar no objeto mesmo, do que a gente falta, mas se aproximar para Hashem. Isso, le'avah et Hashem Elokechem. Vou terminar com uma história que tinha uma vez uma yeshiva que recebeu um aluno que ele era órfão, perdeu o pai. Então, a mãe dele mandou ele para a yeshiva, ele estudava muito bem, então um dos melhores bachurim na yeshiva. Ele recebeu uma doença muito forte. E os rabinos não queriam avisar a mãe porque ela vai ficar triste. Então eles resolveram dar o atendimento melhor que pode ser, os melhores médicos. E a reza, toda a yeshiva rezava para esse aluno. Mas Hashem queria pegar esse aluno, o aluno faleceu. Quando avisaram isso para a mãe, chegou para o enterro. Antes de enterrar, ela falou, eu quero agradecer a todos os rabinos que fizeram tudo para o meu filho, que fizeram ele sair desse mundo Talmid Chacham, pelo menos. Eu não estou com certeza que você tinha uma boa intenção para não me avisar. Mas uma coisa só, por favor, não faça isso de novo. Porque mais uma reza de alguém não é uma coisa pouca, não é uma pouca coisa. E ainda mais a mãe da pessoa. Existe alguém que pode rezar mais forte que a mãe dele? Isso que a gente entende. O poder da reza é tão importante. Mas se lembrando, Hashem vai dar o que é bom para a gente. Mas o poder da reza vai poder fazer que a gente fica no lado de Hashem. Hashem, a gente fica perto dele. E todas as coisas que faltam são pouca coisa. Mas, mais uma dica. Como a gente pode acreditar que Hashem faz o bem para a gente? Mas a gente não sabe o que é bom para a gente. E a gente quer essa coisa. A dica é... na Gemara está escrito Rabi Simlai, o rabino na Gemara faz uma ultrassom. Na época não tinha ultrassom. Como o bebê está dentro da barriga. E uma das coisas que a gente sabe que ele come e ele bebe através do umbigo. Qual é a diferença entre o bebê e entre a pessoa normal? A pessoa normal come através da boca. Qual é a diferença? Vamos se perguntar, por que as pessoas estão engordando? Porque eles têm gosto na boca. Então eles acabam a comer mais do que eles precisam. Eles comem a quantidade que eles querem, porque tem um gosto bom. Mas o bebê come o que ele precisa. Ele come somente o que ele precisa. Isso que a gente precisa entender. O material é bom ou é ruim? Resposta é a seguinte, se lembra. O material vai ajudar o que a gente precisa. O que a gente quer é além disso. Se chama desejos. Isso precisa diminuir. Quando uma pessoa vai se acostumar de querer o que ele precisa de verdade, não há mais que isso. Primeira coisa aí vai se perceber
que Hashem está dando para ele 99% o que ele precisa. Está respirando, está comendo, está bebendo. Ele tem 99%. Esse primeiro por cento, aqui vai chegar o esforço. De acreditar, de rezar e sempre saber que Hashem está fazendo somente o bem para a pessoa. Shabbat Shalom.